Bom dia. Salmos 83. Livro de Salmos, capítulo 83. Ó Deus, não emudeças, não fiques com quem não pode falar, nem te detenhas, ó Senhor. Eis que teus inimigos se alvoroçam, vê como empina a cabeça em sinal de desafio. De maneira astuta armam ciladas contra o teu povo, tramam maldade contra os teus protegidos. Conjecturam, vinde, exterminemo-lo da face da terra, a fim de que não haja mais qualquer lembrança do nome de Israel. Eles deliberam de comum acordo contra ti, que estabelecem conchavos. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabes e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Até a Síria juntou-se a eles e emprestou sua força aos descendentes de Ló. Age sobre eles como agiste contra Midian, como fizeste a Cícera, como trataste a Jabi no rio Quison, os quais pereceram em Endor e viraram esterco para serem consumidos pela terra. Faz com que seus nobres que fizeste com Oreb e Zeeb e com todos os seus príncipes, os que fizeram com Zeba e Zalmuna, que aventaram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Meu Deus, faz-os rodopiar como folhas secas no chão, como palhas ao capricho do vento, como fogo que devora a floresta, como labareda que abrasa os montes. Persegue-os com seu vendaval, apavora-os com tua tempestade, cobre-lhes de vergonha o rosto, até que decidam buscar o teu nome, ó Senhor. Assim humilhados, aterrorizados para sempre, pereçam na mais absoluta desgraça. Saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, és único, e que somente tu, ó Altíssimo, és o Senhor e soberano de toda a terra. Novamente vemos o salmista fazer um apelo, clamar ao Senhor, porque os inimigos se levantaram contra ele. Como ele cita aqui, todos que se levantaram, aqueles países ali próximos, e eles clamam a Deus, falam: Senhor, nós somos a sua herança. Nós clamamos socorro, Senhor, entre nessa luta, nessa batalha, derrote-os. Mas é interessante que quando o salmista assim faz, ele não faz referência ao fato deles estarem naquela situação por causa das desobediências deles, por causa dos pecados deles. De maneira similar, nós também fazemos isto. Nós vamos a Deus, clamamos: Senhor, nós estamos numa situação terrível. Nós estamos passando por esse e por aquele problema. Salva-nos. Ajuda-nos, socorre. E nós vamos mais ainda com língua bajuladora, com a boca bajuladora, falamos: não, nós vamos fazer isso. Ajuda-nos para nós testemunhar que só o Senhor é Deus, para que o seu nome seja glorificado. Todos saberão que o Senhor é Deus. Nós estamos fazendo isso, mas porque nós não queremos que Deus lembre e recorde das nossas desobediências, que Deus veja os nossos pecados, porque nós estamos naquela situação problemática exatamente por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas desobediências. O salmista está clamando: ah, Senhor, faça isso, nos liberte, derrote os inimigos, destrua-os, todos saberão que o Senhor é Deus. Mas ele não percebeu que se eles estão naquela situação, foi Deus que permitiu para eles serem punidos, para eles aprenderem, serem tratados por causa das desobediências deles. Todos nós somos tratados. O Senhor diz assim: não há filho que o pai não corrija. Se está sem correção, não é filho, é bastardo. Salmos 84.
Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos Exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada e andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes num lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessar o vale de lágrimas de Baca, convertem num lagar de fonte como a chuva de outono que ainda cobre de bênçãos. O salmista fala em verdade, felizes, felizardos, abençoados, alegres são aqueles que habitam na casa do Senhor. Habitar na casa do Senhor não é morar dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de qualquer coisa. É morar no Senhor, se refugiar nele. Todos nós, quando nos refugiamos, é que o Senhor é a nossa morada, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso abrigo seguro. Nós vivemos de acordo com a palavra dele, nós somos felizes. Ele tem que ser a nossa morada. Felizes os que habitam em tua casa e louvando-te sem cessar. Ele diz, felizes os que em ti encontram sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração. Nós estamos num território que não nos pertence. Nós somos estrangeiros aqui no mundo. E por isto, somos peregrinos. O nosso reino, o nosso mundo, nós somos do reino de Deus, não daqui. Então nós estamos peregrinando aqui até o momento da nossa partida. Partida para a nossa casa. Ao lado do nosso Pai, do Senhor. Então aqui nós sofremos. Jesus disse que nós teríamos aflições, batalhas. Mas nós somos felizes mesmo estando neste caminho, nesta peregrinação, sofrendo acusações injustas, sofrendo todo tipo de coisa. Porque nós sabemos quem é o Senhor. Nós temos a confiança nele. E nós somos peregrinos não somente de qualquer um, mas somos peregrinos de coração. A nossa vida está no Senhor. Ao atravessar o vale de lágrimas de Baca, converte no lugar de fonte como a boa chuva de outono que ainda cobre de bênção. Passando está num momento difícil, um momento de tristeza, um momento de desespero. Nós confiamos no Senhor e perseveramos e transformamos aquela situação em alegria. Mudamos o que era em lágrima, tristeza e dor e morte, transformamos em vida, transformamos em alegria, em paz. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Um momento, um dia que nós estamos na presença do Senhor, na casa de Deus, nós estamos habitando nele, vale muito mais do que 1000 anos em qualquer lugar. É isso que o salmista está dizendo, volta a insistir. Nós estamos falando em templo, é construção, ali é tijolo, não ali é uma igreja tal, não. É o Senhor é a nossa igreja. A nossa casa é a nossa habitação. Um dia na casa dele vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós temos que aprender a desfrutar da presença do Senhor, habitar nessa rocha, habitar no Senhor, saber que ali é o nosso esconderijo, ali é a nossa residência, sentir prazer ali, independente das agressões, independente das perseguições que o mundo nos traz, mas ter alegria no Senhor. Como é que é essa alegria? É perseverar na palavra dele, aquilo que ele nos manda, é obedecer os seus preceitos, obedecer a tua palavra. Aí sim, nós vamos desfrutar de paz.
quando nós aprendemos a viver no Senhor, viver na casa dele. É muito melhor do que desfrutar qualquer riqueza, qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Nós temos que desfrutar no Senhor. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. O Senhor Todo-Poderoso. Feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Feliz é qualquer pessoa, homem, mulher, criança, seja, que confia cegamente, 100% no Senhor. Não toma nenhuma decisão ou faz qualquer coisa que é contrário à palavra de Deus. Feliz o ser humano. Temos que aprender a desfrutar da presença do Senhor, a viver o Senhor. Como é que está na casa? Só viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, ali nós o encontramos. Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, trouxeste Jacó de volta do cativeiro, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os teus pecados. Puseste fim à tua indignação, retiraste tua ardente cólera. Restaura-nos, a Deus, nosso Salvador. Suprime teu rancor contra nós. Estarás para sempre irritado contra nós, prolongando tua ira de geração em geração. Acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se rejubile em ti? Revela-nos teu amor, ó Eterno, e concede-nos a tua salvação. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retorne à insensatez. Deus promete paz a todos que são obedientes, todos que vivem de acordo com a palavra dele. Todos aqueles que praticam o Evangelho de Jesus Cristo. Todos aqueles que um dia abandonaram o pecado, mas não volta a ser insensato, não volta a praticar a insensatez, a rebeldia. É isso que ele está dizendo. Temos que aprender a entregar realmente as nossas vidas ao Senhor. E eu sempre digo, gente, entregar nossas vidas ao Senhor é muito mais de que em um templo denominacional qualquer levantar a mão e falar que está aceitando Jesus, que entrega a sua vida. Mas é entregar de coração, ou seja, é viver a palavra dele. É não aceitar, não permitir viver contrário a qualquer coisa da palavra dele. Em verdade, próximo está a salvação, que ele nos trará aos que temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Então o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a lealdade germinará da terra, e a perfeita justiça descerá dos céus. O Senhor nos concederá a felicidade, e nossa terra produzirá farta colheita. A justiça seguirá à sua frente com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Salmos 86. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos. Dá-me tua resposta, pois sou um desvalido e estou muito aflito. Conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva teu servo que em ti confia. Tem piedade de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia do perigo, clama a ti, porque tu me respondes. Ninguém entre os deuses é como tu.
Ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão o seu nome. Pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu siga em fidelidade para contigo. Orienta o meu coração, para que tema teu nome. De todo o coração te exaltarei, Senhor, meu Deus, e glorificarei para sempre o teu nome. Porquanto teu amor é tão generoso para comigo, que livraste minha alma de todos os poderes da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra a minha pessoa. Um bando de prepotentes atenta contra a minha vida. Gente que não faz caso de ti. Entretanto, tu, Senhor, és Deus, compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor, leal e justiça. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, concede tua força ao teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Dá-me um sinal do teu favor, para que todos que me tratam com ódio o vejam e sintam humilhados ao confirmar que tu me acompanhas com teu conforto e auxílio. É uma oração, né? É um diálogo, que nós falamos que oração é um diálogo. Quando nós vamos até o Senhor, nós o buscamos, nós dialogamos, é uma conversa de filho para pai. Mas sabendo que nós temos um pai sério, amoroso, um pai, entretanto, que é severo. Eu vejo algumas pessoas tratar de maneira desrespeitosa a Deus. Eu vejo pessoas dizem que estão orando, chamar a Deus, não, paizinho, pai aquilo, uma maneira desrespeitosa. O Senhor nós temos que tratar com respeito. É interessante que eu comento, existe um fato na Bíblia que me chama muita atenção, quando Jesus já ressurreto, está no Evangelho de João, Jesus ressurreto aparece ali para os apóstolos, na beira do lago, na beira do mar Tiberíades, ali na praia. E os discípulos Pedro e vários outros que estavam pescando, passaram a noite pescando, e em alto mar, na pescaria, eles tiraram a roupa, um calor terrível, aquela região, então até para evitar de molhar, estavam só com uma espécie de cueca, né? Parte de cima ali, a camisa tinha tirado, e estão ali pescando. Já chegando, quando Jesus pergunta, dá um grito da praia, pergunta se tem alguma coisa para comer ou não no barco. Eles falam que não tinha nada, que não tinha pescado nada. Então Jesus fala, escuta, joga a rede mais ali para a direita. E então ali Pedro e os outros jogam a rede e elas vêm cheias de peixe, né? Diz que pegaram 153 grandes peixes, porque os peixes menores são devolvidos. Você tira na rede, não tira, devolve. Mas só os grandes, que é comercial, que dá. E o pescador sabe disso, porque ele menor tem que ser devolvido para que cresça amanhã depois, possa ser pescado. Então assim que eles pescaram, trouxeram a rede para a praia, aí João, que é considerado discípulo amado de Jesus, João diz assim, é o Senhor. Então Pedro, quando viu aquilo, ele pulou na água, porque estava, sem camisa, estava desnudo ali, a parte de cima ali. Ele pulou na água para vestir-se antes de apresentar o Senhor. Respeito, temor. É isso que eu falo a respeito. E eu vejo, eu faço uma comparação entre isso e muitos outros, que hoje se apresenta diante do Senhor, quer ir para o templo, com um bonezinho na cabeça, quer ir com uma bermudinha qualquer, um chinelo qualquer maneira. Vejo mulheres ir para a igreja com roupas sensuais, uma série de coisas. Eu fico imaginando o lugar que eles colocam, dão para Deus. Porque se nós somos chamados a uma audiência, nós vamos ao fórum, uma audiência, tratar com o juiz,
No próprio ofício da intimação diz que nós temos que vestir adequadamente. Nós não podemos chegar de qualquer jeito, nós não vamos chegar na frente do juiz com um bonezinho, ou com a camisa aberta, ou com qualquer coisa. Existia uma época atrás, no Fórum do Rio de Janeiro, uma determinação, isso há alguns anos, e onde que as mulheres, as advogadas, eram obrigadas a trajar devidamente, com espécie de aqueles trajezinhos, né, aqueles terninhos de mulher, de forma houve essas exigências ali no fórum, ali na Erasmo Braga. Então, se nós vamos diante ter um político, um governador, um presidente, nós vestimos de forma adequada. Mas agora, diante de Deus, que é o maior de todos, é o Senhor dos senhores, nós queremos de qualquer maneira. Nós queremos falar com ele de maneira, não, paizinho, esse tipo de coisa. Mas chegar num juiz, diante de um juiz, chama ele, não fulano de tal, chama ele pelo nome. Não chama ele de excelência, não. Não chama ele de meritíssimo, não. Não chama ele de doutor, não, para você ver o que vai acontecer. Chama ele de você, tenta tratar ele com intimidade para você ver o que acontece. Até mesmo num ambiente terrível, que é no meio político, você vê que eles ali entre si, até meio discutindo, tratam um outro ali, os políticos, os deputados, senadores, como excelência. Por que podemos tratar, é obrigatório tratar um político desonesto, de excelência? Temos que tratar um juiz de vossa excelência, de meritíssimo Senhor? Mas a Deus é paizinho, Senhor, se é meu amiguinho, me dá. Isso não existe. Nós temos que dirigir de maneira respeitosa. Ele é o nosso Pai, mas Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o governante de tudo. Nós temos que entender essas coisas. Nós temos que entender isso. Salmo 87. O Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama os portais de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei o Egito e a Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivesse nascido em Sião. Na verdade, em Sião nasceram multidões que conhecem o Eterno, e ele pessoalmente estabeleceu como a mais nobre cidade. Assim o Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Habitante de Sião é aqueles que habitam no Senhor. Não é habitante no Sião física, ali em Israel, não. Habitar no Senhor, a cidade do Senhor. O que quer dizer também? Só o que ele está mostrando aqui. Da Babilônia. A Babilônia foi usada por Deus. A Babilônia não existe mais. Tinha outras adorações, mas dali também teve pessoas que adoravam a Deus, que eram fiéis a Deus. Na Filístia, os filisteus que eles combateram o povo de Deus o tempo todo, mas no meio dos filisteus também tinha pessoas sérias que adoravam a Deus. Não é só os israelitas, não. Não é só os hebreus, não. É isso que está dizendo. Há de vários lugares lá da Etiópia. Filipe foi um pregador. Nós sabemos que ele pregou para um oficial da Etiópia. Através dele foi conduzido, foi levada a palavra para a Etiópia. Nós somos brasileiros, distantes, muitos quilômetros, né, de Israel. Estados Unidos, Japão, Coreia, no Iraque, Paquistão, lugares distantes na África, lugares que adoram outros deuses, mas lá também tem pessoas fiéis a Deus, pessoas que se converteram ao Senhor, que transformaram a sua vida, e esses são os habitantes de Sião, habitantes do Senhor. Esses vão habitar com o Senhor, esses que o Senhor chamou. Porque só vem o Senhor, só se converte, pessoas que são chamadas por Ele. Ele diz assim: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós somos chamados por Deus. Pastor, Deus não me chamou, não.
eu que quis vir, não foi. Se você teve a coragem de vir um dia, porque Deus não te chamou, Deus colocou no seu coração, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha me escolhido. Antes mesmo do ventre da minha mãe, de eu nascer, de eu ser gerado, antes de existir o óvulo, antes da fecundação do óvulo, antes de tudo isso, Deus já nos escolheu. Aí nós nascemos, nós vivemos, a nossa natureza adâmica, a nossa carnalidade, faz com que às vezes nós ficamos muito tempo no Egito. Nós ficamos muito tempo no mundo, fazendo coisas erradas, adorando outros deuses, fazendo o que não deveríamos fazer, pecando. Mas até um momento quando o Senhor chega e fala, não, agora acabou. Aí nós sentimos um desejo, uma vontade de procurar o Senhor. Recebemos um convite, vamos a ter uma Bíblia, alguma forma nos entregamos, nos convertemos ao Senhor. Não é uma decisão, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. Mas ai daquele que recusa o chamado do Senhor. Quando recusa, paga um preço muito alto. Quando o Senhor me chamou, eu não tive opção. Ou eu viria, ou eu iria padecer por toda a eternidade, ou ia morrer também fisicamente. Eu sabia disso, ele me disse de maneira clara. O Senhor nos chama. Nós temos que atender o pedido. Não adianta nos rebelarmos contra ele. Ah não, pastor, Sião é lá em Jerusalém. Não estou falando de Sião física, não. Deus fala aqui, mostra de maneira clara. Não tem que, sempre quando lemos a Bíblia, gente, eu sempre falo, não vamos tirar texto do contexto, não. Eu vejo gente orando lá por Sião. Sião é a casa do Senhor, é para onde nós iremos, é a terra dele. Ele diz da seguinte forma, o Senhor afirmou, iniciando novamente o versículo 1 do capítulo do Salmo 87, o Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama os portais de Sião mais do que toda a habitação de Jacó. Há maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, versículo 4, incluirei o Egito, lugar de adoração a Deus, os pagãos e tudo mais. A Babilônia, nós sabemos, inclusive o povo de Deus ficou cativo lá durante 70 anos. Além da Filístia, a guerra constante, nós lemos sobre os filisteus e o povo de Deus. De Tiro, da Etiópia, como se tivesse nascido em Sião. Existem pessoas ali, desses lugares, são colocados como nascidos na casa de Deus. Nós estamos totalmente longe de Israel, não conhecíamos nada, mas tem muitos brasileiros se converteram ao Senhor, hoje são conhecidos como nascidos em Sião. Ah, pastor, é lá na África, lá também, terra de idolatria, terra de muita coisa. Tem muitos ali que são considerados como nascidos em Sião. As pessoas se referem a Sião somente como terra de Israel, mas Sião, biblicamente falando, é a Sião do Senhor, a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade que os cristãos verdadeiros irão morar por toda a eternidade. Na verdade, em Sião nasceram multidões que conhecem o Eterno, e ele, pessoalmente, a estabeleceu como a mais nobre cidade. Assim o Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. É isto que eu quero. Eu quero que Deus escreva. Ah não, Henrique nasceu ali. Henrique nasceu em Sião. Quando isso acontece? Quando nós vivemos em Sião, nós vivemos na palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus. Então, o correto é todos nós lutarmos, combatermos para vivermos o Evangelho e termos o nosso nome escrito por Deus. Fulano, fulana nasceu em Sião. Fulano, fulana habitarão em Sião. São cidadãos e cidadãs de Sião. Não importa a nossa origem aqui. Convertemos, entregamos totalmente a Ele. E Ele dirá, nasceram ali. Na verdade, em Sião nasceram multidões que fazem o quê? Que conhecem o Eterno, que conhecem a Deus. Esses que nasceram são só os que conhecem a Deus.
Quem conhece, que vive, pratica, vive a palavra de Deus. E ele, pessoalmente, Deus, estabeleceu como a mais nobre cidade. Assim o Senhor escreverá no registro dos povos. Este nasceu ali. Músicos e compositores sobre ela afirmarão: todos os meus pensamentos e toda a minha inspiração provém de ti, ó Sião. Nossa inspiração provém de Deus, da casa de Deus, da cidade de Deus. É de lá que vem. Caminhamos para Sião, lutamos, somos peregrinos aqui no mundo, somos cidadãos de Sião. Então vamos peregrinar em direção a ela, porque o nosso nome Deus já escreveu. Nós nascemos ali. Lemos hoje, concluímos a leitura do Salmo 87. Amanhã, querendo Deus, sendo a sua vontade, nós daremos continuidade à nossa meditação diária, à nossa leitura, a partir do Salmo 88. E seguimos avante de acordo com a vontade de Deus. Quando nós temos dúvidas, não sabemos exatamente o que é, como entender a palavra de Deus, um versículo nos chama a atenção, vamos pesquisar na Bíblia, a fonte do saber. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.